Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu não sei porque eu tô com a sensação de que faz 700 mil anos que eu não gravo um vídeo aqui. Talvez faça mesmo, né? Um vídeo assim, sentado com luz e câmera e etc. Porque eu gravei vlog, gravei Cozinha e Fala, que é um vídeo mais informal. Mas hoje eu tô aqui pra um vídeo muito pedido por vocês e que eu tava muito ansiosa pra trazer também, que é um vídeo falando sobre os meus podcasts favoritos. Quando a gente voltou de viagem, eu viciei nos podcasts. Por quê? Porque eu comprei na viagem um fone sem fio. E eu sempre tinha o costume de assistir vídeos enquanto eu fazia coisas. Tipo assim, enquanto eu me maquiava, enquanto eu cozinhava, lavava louça e etc. Só que eu comecei a perceber que às vezes eu não conseguia ver o vídeo, somente ouvir. E alguns vídeos isso acaba sendo prejudicado, certo? Claro que tem vídeos que dá pra tu só escutar, mas a maioria deles tu precisa ver também, por isso que é um vídeo. Então, eu pensei, por que não os podcasts? Todo mundo fala dos podcasts, todo mundo fala que aprende um monte, que escuta e tal. E eu sempre gostei muito de ouvir rádio, não em casa, mas tipo, no carro eu adoro ouvir rádio, ouvir os programas de rádio e tal. E aí eu pensei, vou experimentar esse negócio. Pois experimentei e amei. Eu escuto todos os podcasts pelo Spotify, mas eu sei que tem em outras plataformas também. E hoje eu vim contar pra vocês quais são os meus preferidos, quais são os que eu mais tenho gostado de assistir, quais são os que eu mais tenho gostado de ouvir e por quê. Tem de vários assuntos, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Deixa eu pegar aqui minhas anotações. Um dos podcasts que foi o primeiro que eu escutei é o Bom Dia Óbvios, que é de uma agência. E ele é um podcast super descolado, que não fala sobre assuntos de marketing, mas ele fala sobre comportamento, fala sobre situações da vida. Então, por exemplo, fala sobre finanças, sobre autocobrança, sobre relacionamentos. É muito legal. E eu gosto muito desse formato de podcast, que eu acho que é um dos meus preferidos, que não é tipo uma pessoa falando de um assunto, mas é um bate-papo. Se assemelha muito aos programas de rádio mesmo. Então, eles trazem um assunto central, abordam com o especialista ou não, mas sempre tem uma conversa a respeito daquele assunto. Cada um expõe sua opinião, contam casos, relatos, etc. Então, eu acho muito leve esse podcast. Eu sempre saio com alguma informação. É um podcast que não é só entretenimento, mas dá pra aprender algo. Eu me sinto, tipo, lendo um livro de autoajuda enquanto eu escuto esse podcast. É a mesma sensação que eu tenho, porque dá muitos insights, sabe? É um podcast bem gostoso de ouvir. Ele é um podcast mais longo. Ele tem uma média de 40 minutos, se eu não me engano. Então, ele é bom, assim, pra quando tu vai cozinhar, que vai fazer uma atividade que leva mais tempo. Então, tu acaba ouvindo um podcast por vez, assim, sabe? Enquanto tem outros que eu vou indicar pra vocês aqui, um deles, na verdade, que é um podcast mais curto, tem a metade desse tempo. Então, tu consegue ouvir 2, 3 seguidos e é outra proposta, mas funciona muito bem também. Inclusive, gente, eu queria usar a plataforma, vamos dizer assim, a plataforma não, o formato dos podcasts pra melhorar o meu ouvido pro inglês. Vocês sabem que eu falo inglês, mas, inclusive, na viagem eu descobri que eu posso me virar muito bem. Eu tava super insegura e, nossa, consegui me comunicar e entender as pessoas, mesmo em inglês britânico. Eu quero muito melhorar o meu ouvido. Eu e o Léo, a gente já tem visto bastante séries em inglês. O Léo sempre viu, mas eu não tinha esse costume, eu olhava sempre tudo dublado. Era mais cômodo. E eu queria muito achar um podcast pra ouvir em inglês. Então, assim, eu fiz uma aula do Cambly. Vocês sabem que eu tenho melhorado muito meu inglês através do Cambly, que é uma plataforma onde eu posso fazer aula, conversação, bate-papo. Pode ser bem no formato de aula mesmo, mas também pode ser um formato super leve de conversa mesmo com professores nativos. Então, são pessoas que falam inglês como língua nativa. E isso faz toda a diferença. Quando eu falo inglês com o Léo, eu entendo tudo que ele fala. Ou praticamente tudo. O Léo é fluente, por isso que eu dou o exemplo dele, tá? Só que ele fala, apesar dele ter um accent, um sotaque muito bom, ele tem um sotaque brasileiro por trás da fala dele. Então fica muito mais fácil de entender. Agora, quando tu pratica, quando tu estuda com alguém que fala inglês naturalmente, não tem outro sotaque por trás, cara, é muito mais difícil, só que ao mesmo tempo, quando tu aprende, quando tu consegue entender o que aquela pessoa fala, é libertador. É muito incrível essa sensação. Inclusive, eu fiz uma aula no Cambly com a professora Judy, que ela é da Guiana.
Acho que é assim que fala em português. É bem perto aqui do Brasil, segundo o que ela me disse. Hi. Hello, how are you? I'm fine. Where are you from? I'm from Guyana. Cool. Guyana is in South America, near to Brazil. Yeah, I am from Brazil. Great, beautiful. You look like you're from Brazil. I know, but I am Brazilian. I want to practice my English. Listen to podcasts. We can have a lesson based on, I have a lot of vocabulary material we can do together. Yes, is what I need. Okay, thank you. Nice to meet you. Nice to meet you, Doris, and see you soon. Ok, bye. Bye. Eu quero muito, muito mesmo ouvir podcasts em inglês sobre assuntos leves, assim. Então, se vocês tiverem algum pra me indicar, eu vou amar, tá bom? Bora para o meu segundo podcast preferido. Na verdade, não tá em ordem, tá? Esse podcast eu adoro, mas eu não escuto ele com tanta frequência, que é o Que História é Essa, Porchat. É o podcast que originou do programa do GNT do Fábio Porchat. E eu acho, gente, o Fábio incrível. Eu acho ele tem um humor muito ácido, assim, um humor inteligente. Então eu gosto muito dele, gosto muito das piadas dele. E esse programa é um programa onde ele traz convidados para contar histórias sobre assuntos específicos, mas nem sempre pré-determinados. Eles surgem com umas pautas no meio da conversa e as pessoas começam a contar histórias da vida delas que tem a ver com o assunto, às vezes não tem a ver, mas são muito engraçados. Então, ele traz humoristas, traz jornalistas, atores, cantores, é muito legal. São personalidades conhecidas que ele traz e contam cada história que, às vezes eu tô, tipo assim, fazendo faxina, escutando o podcast e eu tenho que parar pra rir de tão engraçado que é as situações. Então, é um podcast bem leve também, ao contrário do primeiro que citei, é um podcast mais de entretenimento mesmo, mas mesmo assim é muito, muito legal. Eu gosto bastante. O terceiro podcast que eu trouxe pra indicar pra vocês é o Fora do Feed, da Fernanda, que tem um sobrenome, não dá pra falar. A Fê, ela tem um podcast muito, assim... Eu sinto que ele é muito mais intimista que os outros, porque o podcast é feito por ela. Ela é cristã, ela é empreendedora. Então, assim, eu gosto muito, muito do jeito que ela trata os assuntos. Também não tem um assunto específico, cada podcast é um assunto diferente. E o meu preferido dela até agora foi um que ela fez com o marido dela sobre casamento. E eu achei tão verdadeiro, porque ela falou como realmente é o casamento, como realmente é esse início, todo mundo romantiza muito, enfim, e eles falaram assim abertamente sobre os problemas que eles tiveram nos primeiros anos, sobre as coisas boas que tiveram também. Foi muito legal esse podcast, então, esse episódio específico. Então, assim, é muito legal essas falas que ela tem. O nome do podcast é Fora do Feed. E por último, mas não menos importante, tem o podcast de Friends, que é feito por uma empresa de comunicação aqui da região. Aqui em Porto Alegre tem a RBS, que é afiliada da Globo. Eles têm tem rádio, obviamente, né, como a maior parte das empresas de comunicação, mas eles têm rádio, TV, etc. E alguns dos comunicadores da RBS se juntaram para fazer um podcast sobre Friends. Sim, sobre a série. E é muito legal. Por quê? Porque cada episódio eles falam de um episódio da série. Então eles começaram lá pelo primeiro episódio da primeira temporada, falando sobre aquele episódio. Então eles, antes de gravar, eles assistem o episódio juntos e comentam a respeito daquelas cenas e tal. E 2 dos participantes do podcast são fãzaços de Friends, já assistiram a série 1000 vezes, amam e tal. E outros 2 nunca assistiram, então eles estão assistindo junto com o podcast. Então eles não sabem o que vai acontecer. Quando apareceu a Janice, por exemplo, que é uma personagem icônica da série, eles ficam tipo, tá, mas ela vai aparecer de novo? Tá, mas... Sabe? Então é muito legal pra quem é fã e pra quem não é também. E eles têm uma regra que cada episódio tem no máximo 20 ou 22 minutos, que é o tempo do episódio da série. Então, tipo assim, eles não podem falar mais no podcast do que a série mesmo retrata no episódio. E é muito legal pra quem é fã, dá um quentinho no coração. É legal ouvir outras pessoas falando sobre o assunto. Quem é fã de Friends ou de qualquer série sabe como é legal compartilhar ideias sobre o assunto, né? Conversar com outras pessoas. Então, tu se sente conversando com eles por mais que tu só esteja ouvindo. É muito, muito legal esse podcast. Tenho certeza que vocês vão gostar. Coloquem lá no Spotify, Podcast Friends, que vai aparecer. E escutem desde o começo. É muito bom.
E, gente, é isso. Eu tô, assim, olha, aguardando muitas indicações de vocês. Eu quero muito que vocês deixem sugestões de vocês, de quais são os podcasts favoritos. Talvez, assim, me deem a dica de um. Eu amo esse daqui, é meu preferido, é o que eu mais escuto. E quem nunca ouviu o podcast, experimenta. Não precisa ter um fone sem fio, que foi o que me incentivou. Pode ouvir no Viva Voz do celular mesmo, ou com fone normal, ou enfim, às vezes eu ponho até na TV pra escutar. E realmente eu tenho certeza que vocês vão amar, vocês vão viciar também, porque é muito bom. É um novo hobby. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser conhecer mais sobre o Cambly, vou deixar os links todos aqui embaixo. E experimentem, que eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Quem tá aí querendo melhorar o inglês, fazer uma viagem, quando tudo isso passar, óbvio. Melhorar o inglês por causa da profissão. Cara, invistam. Conversação é tudo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!